best scientific minds we have today. Madureira, também conhecido como capital do subúrbio, bairro multicultural que abriga o baile charme mais conhecido do Rio de Janeiro. Esse é o Baile Charme do Viaduto de Madureira. Atualmente como patrimônio cultural imaterial da cidade, a festa ocorre todo sábado neste mesmo lugar. Mas como essa história começou? Que tal ouvirmos de quem sabe do assunto? Acontece, nos anos 90, né? O baile começou nos anos 90. E tudo foi idealizado, porque eu tinha um trem em Madureira, na rua Soares Caldeira, em frente ao número 61. Soares Caldeira, em frente ao 61. E nós éramos durinhos, né, cara? Todo mundo camelô e tal. E o charme naquela época, ele tinha um indumentário, sabe? Todo bagulho, todo um procedimento, nego alugava roupa, smoking, e a gente, não tinha isso. E nós éramos meio que ecléticos, porque a gente curtia um funk também, e era a época da bermuda da Ciclônica, aquele Cezinho, e a gente amava andar assim, camisa da Redley, tem, né? E Redley, aí ficava amarrado. Aí o César, que foi o idealizador, né, que faleceu, César, aí Gabriel, né, o apelido dele. Então ele falou, Johnny, a gente conversando com vocês, ontem mais uma confusão lá. Porque eu tava de macacão jeans, que era um bagulho na moda na época, nos anos 90, aquele macacão, né? E o cara me barrou, me aloprei lá, e o caramba e tal, e bababá, e o que acontece? A gente tem que fazer um baile nosso, um baile nosso. E eu falei, mas a gente vai fazer onde? E só que tinha aqui embaixo, de vez em quando tinha um ensaio aqui, debaixo do viaduto, que não foi aqui, né? Porque, na verdade, foi lá do outro lado, onde é a CUF. Aí o que acontece? Tem uma rapaziada fazendo um trabalho de bateria, que era o Pagodão de Madureira. Por isso que as histórias se fundem, entendeu? Aí era o Leno, Pedrinho, Xandoca, uma rapaziada, sabe? Daqui o Xandoca, inclusive, também era camelô em Madureira e tal, e tinha esse samba. Aí o César falou, a gente quer fazer um evento aqui, tudo bem, só não pode domingo. Aí vamos fazer sábado e tal. Mas no início era aberto, né, ao público, cara, e inseria a cultura hip hop, porque também a gente gostava, né, nós gostávamos, né, e assim foi, entendeu? César, junto com os outros camelôs, se juntaram para criar os primeiros bailes. Mas ainda assim, como esse baile cresceu? Nessa época, a divulgação que a gente tinha na época, assim como a maioria dos bailes, era o fly que a gente entregava em mão a mão, em cada evento que a gente ia, tal. Só que assim, o baile do viaduto, na verdade, ele começou a ficar muito grande lá, foi quando aqui no Rio começou a ter problema de os bailes funk, que eles ficaram proibidos. Quando eles aí o pessoal ficava, para onde que a gente vai? A única coisa que tinha era o baile charme do viaduto. Isso se tornou muito grandioso para os frequentadores. Nessa época, o baile começava às 6 horas da noite. O que acontecia? Estava como eu falei, eram os camelôs, né? Terminava a venda do pessoal lá, eles saíam de lá da estrada do Portela, vinham com isopores, que era o que pagava o baile em si, era cerveja. Sim.
Então, eles chegavam com os isopores, montavam os bares que nem comunidade, hoje tem, né? Tem. Sim. Então eles montavam o baile ali 6 horas. Aí o engraçado era justamente muita gente que ia no Madureira, que tinha o Cine Show, Madureira, tinha o Madureira 1, Madureira 2. Aí muita gente saía do cinema, parava ali para curtir o charme e ia embora. E Entendi. lá por meia-noite, alguma coisa, chegava o pessoal da balada. E o baile ia praticamente até 8, 9 horas da manhã. O Corello também participa do filme, ele conta isso, né? Que ele fazia parte de uma equipe de som que era a Pop Rio e tocava em várias casas, vários clubes, que nessa época eram clubes ou grêmios de escola de samba, e rolavam os bailes. Eram bailes de balanço, tá, gente? Naquela época não existia baile charme, era baile de balanço. O que era baile de balanço? Tocava tudo. Soul, funk raiz, não esse funk, eu falo de anos 80 ainda, né, começo de 80, rock, pop rock, música brasileira, disco, que era o ritmo mais dançante daquele período ainda. E, num dado momento, nos anos 80, surge esse R&B mais urbano, né, que na época ainda era bem arrastado. É só lembrar de Sexual Healing, né? Sexual Healing. Era bem arrastado. Quem ia para esses bailes não conseguia curtir ou fazer ou dançar essa música nem juntinho, porque não era música lenta, e nem dançar disco. To find out to be real, que é muito rápido. Então, como dançar essa música? De repente, o G. Corello, para poder dar um ponto de partida para esse momento, ele falava assim: agora chegou a hora do charminho. Transe o seu corpo bem devagarinho. E automaticamente, essa frase acaba dando para o público que ia para curtir a Pop Rio, a equipe, um modo de dançar com mais charminho. É lógico que a gente curtindo essa música, esse tipo de música nova, a gente também começa a querer dar nome a esse momento. Que momento é esse? O do charminho, ou a hora do charminho. Logo depois, aí vem esse lance carioquês, né, que nós temos de inventar moda, em criar para tudo nome. A gente começa a falar assim: hora do charminho, charminho, charme. Assim nasceu o Baile do Dutão, que após esse início de muita resistência, 2 anos depois de sua inauguração, o governo do estado do Rio de Janeiro oficialmente reconheceu sua importância como um elemento fundamental para a cultura local. E nos anos 2000, uma lei aprovada pela Câmara Municipal promoveu a transformação da área do viaduto, em espaço designado como Espaço Cultural do Rio Charme. Após isso, em 2003, o nome foi novamente alterado para Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme. E como um ambiente cultural, ele tem suas bases. E que bases são essas que cativam e atraem uma multidão? Dos elementos, que são 4 do baile charme, música, dança, vestimento e comportamento, a dança sempre foi a primeira, que mostra de modo muito mais visual, como você falou, a cultura, né?
Quando você fala do baile charme, entre 10 pessoas, possivelmente 8 vão falar assim, aqueles passinhos, né? É lógico. E então, assim, a dança sempre foi o protagonista principal desse lugar de multiplicar frequentadores, de estimular pessoas a convidar outros para ir também, ou de estimular pessoas que não dançam a dançar também, porque o passinho social do baile charme, ele é convidativo. Então, pessoas que nunca dançaram olham o baile, observam e vê uma possibilidade. E aí, eu acho que eu posso dançar isso. Então, ele vai automaticamente se sentir convidado a dançar aquele passinho ou algum outro em algum momento. Se ele chegar no começo do baile, então, que são passos mais simples, ainda mais. Ele vai falar assim, ei, eu vou. Se ele ir para o baile já disponível a esse lugar, por já saber que a dança é algo pulsante ali dentro, mais ainda, ele já vai chegar dançando, sabe? Então, desde o começo da história, dos anos 80, quando começam os bailes de charme, né, a rolar pelo Rio de Janeiro, Zona Norte e Centro, que sempre os passinhos sociais foi o principal lugar da onde a gente consegue melhor traduzir o que é ser charmeiro. Então, tem todo um processo que você não percebe, mas ele está ali automaticamente sendo dialogado, né? Dança social tem um certo padrão. E o baile charme, na minha concepção, é o único lugar onde eu ainda preservo esse lugar de vou para dançar, sabe? Vou ao baile para dançar. Sim. Vou paquerar? Vou. Sim. Posso beber? Posso. Sim. Posso ir sozinho e dançar sozinho? Posso, claro. Mas existe uma filosofia, uma cultura ali dentro que quem vai ao baile sabe. Os passinhos. O passinho. Algum passinho eu vou dançar. Só sei esse. Vou esperar tocar aquela música do passinho certo para fazer o passo. E eu só vou embora depois que fizer o passinho. Esse passar das décadas, gerações de baile charme, ela é e continua sendo o melhor visual do que o que é ser charmeiro. Os ritmos vão se somando. O R&B torna-se um elemento que recebe outras influências musicais e elas vão se misturando e criando outras coisas. E com isso, a gente vai criando gerações e momentos diferentes para poder curtir e contemplar esse R&B. Até que em 2000, isso vira pop. E aí a coisa torna ainda mais grandiosa. Porque quando isso vira pop, vai para o alcance de qualquer pessoa. Pessoas negras de outros países, de outros continentes, que conhecem e vivem outros ritmos. Nós, por exemplo, o samba, né? E cria um passo de charme que tem sambinha, né? Como tem. Cria outras formas de poder curtir essas músicas com o corpo que a gente tem, que é um corpo de uma outra história, porque somos de outro país, não sou americano, né? Então, só o Brasil, melhor, só o Rio de Janeiro é charmeiro. E melhor, só a Zona Norte, né, conhece, e assim mesmo não são todos os bairros, né, que vivem o charme. Ainda tem essa. Se eu for para Gávea, na Zona Sul, para o Juá, para o Leblon, tem gente que nem sabe o que é charme, gente. Vai falar que Beyoncé é pop. Vai falar que Usher é hip hop e Chris Brown é maluco. Porque conhece esses cantores por um momento da geração pop R&B de 2000 a 2009, que foi a primeira vez que começou a tocar essas canções e esses artistas nas rádios do mundo inteiro. Antes disso, pingava artista na rádio que fazia R&B. Não era um ritmo popular no mundo inteiro. Isso só se concedeu de 2000 para frente.
e nesse período de 2000, 2009. E é nesse momento que a coisa bomba, né? O hip hop, ele vai se somando aos poucos. Ele contribui muito para esse lugar mais dançante do R&B, né? Ele bebe da fonte do R&B para ficar pop também, né? Mas acaba que ele se funde de tal maneira, deu tão certa a mistura, que a gente, em momentos, não consegue mais dizer o que era, não conseguia dizer o que era charme e o que era hip hop. Vou perguntar aqui, por exemplo, a música do Usher, Yeah, 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 na, 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 na. A gente não sabe se é R&B ou hip hop. Crazy in Love da Beyoncé, é R&B ou hip hop? Nelly e Kelly, Dilema, Nelly, What I Do. A gente não sabe se é charme ou hip hop. New York, da Alicia Keys com Jay-Z. Misturou tanto que a gente não sabe dizer mais o que é um e o que é outro. E nesse período do baile, isso explode. A gente acaba não dançando mais aqueles charminhos tradicionais, porque a música muda, os passinhos mudam, né? Hoje, retornou, por exemplo. Hoje não tem muito o que se inventar. Hoje o Afrobeats é a tendência pop do baile charme e pop do mundo. Então, os passinhos de charme vão se enquadrar um pouco no Afrobeat. Então, nós temos algumas canções que tocam já no baile charme, que não é charme, é Afrobeat. Mas se tocou o New Jack, se tocou o Ragamuffin de Shaggy, na época de Shampoo, se tocou o trap no começo também do trap americano, se tocou tudo isso no baile charme, porque se misturou isso com charme, né, com R&B, por que não tocaria o Afrobeat, que mistura R&B também na sua musicalidade? Então a gente continua mudando, porque a música continua mudando. O R&B, ele vai mudar sempre. Então o baile charme, ele vai sempre estar se transformando. Então é muito legal falar da cultura charme no seu começo da história, porque ela explica o porquê que hoje a gente não veste mais social, não é mais tão igual como antigamente a vestimenta, mas se você for baile charme, cada um tem o seu próprio estilo elegante de se vestir. Eles são muito estilosos. Então a gente não perdeu esse lugar do ser negro, é ser lindo, mas hoje cada um tem a sua identidade visual, construiu o seu próprio estilo. Este estudo não é uma conclusão, mas um convite à continuidade da exploração. A história do viaduto de Madureira é dinâmica, evoluindo com os ritmos da comunidade. Com toda essa cultura apresentada, desejamos inspirar investigações futuras sobre como a preservação desse patrimônio material pode ser ampliada, como a divulgação pode se adaptar às mudanças tecnológicas e como a comunidade continua a moldar sua própria narrativa.